uma das tribos, ou uma das 12 tribos de Israel. Seria a menor e a mais pequena. Toda a citação, eu sou da tribo de Benjamim. O próprio Saul, quando foi escolhido para ser rei, ou seja, quando Samuel, então, o chamou e revelou para ele, então, que todo Israel não estava agora nas suas mãos, o domínio de Israel, porque Deus tinha escolhido, não Deus, o povo, mas Deus escolheu Saul para ser príncipe ou capitão, como diz a Bíblia, a palavra capitão, não rei. Deus disse, eu vou colocar ele como capitão e não rei, mas o povo escolhe como rei, então ele deveria ser ungido. E quando Samuel foi para ungir, então Saul também diz, eu não sou o menor da minha casa, e não sou, a minha tribo não é a menor, a tribo de Benjamim, citando que a casa, a origem dele era pequena, era imprópria, não tinha capacidade para tão grande oportunidade, para Deus colocar em tão grande posição. E Deus não enxerga como o homem enxerga. Quando Deus determina de dar uma posição para a mulher, para o homem, não importa quem se coloque na frente, ou tenha condições ou não, se tenha sabedoria ou não, se é forte ou fraco, se é rico ou pobre, não importa se é alto ou baixo, não importa a situação financeira, se Deus determina de colocar essa pessoa num determinado lugar, a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Então a Bíblia mostra que a primeira coisa que Jeroboão, ou Gideão, faz é recusar a oportunidade, é recusar aquilo que Deus estava para fazer através dele e nele, porque Deus não faz nada comigo sem primeiro antes se revelar para mim. Deus não vai fazer nada para você sem antes falar com você, sem antes te chamar atenção, sem antes mostrar para você, sou eu sou teu Deus, eu vou te dar vitória, estou contigo nessa peleja, está passando por luta, por universidade, isso tudo está acontecendo contigo, mas eu estou no controle da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu trabalho, do teu ministério, do teu chamado, do teu casamento, do teu filho, eu estou no controle de tudo, porque eu sou Deus criador do céu e também da terra. Esse é o nosso Deus. A oportunidade vem, mas muitas das vezes nós não percebemos que essa oportunidade está vindo da parte de Deus. De Deus. E a Bíblia diz que Gideão questiona, dizendo, eu sou o menor e a minha tribo a mais pequena. E a palavra vem para ele dizendo, o Senhor é contigo. O Senhor, Ele é contigo. Irmão, quando Deus diz, eu sou contigo, Ele está dizendo, não precisa te preocupar. Eu vou ser a tua força no momento de fraqueza. Eu vou ser a provisão na hora de te faltar alguma coisa. Eu vou ser a luz no teu dia escuro. Eu vou ser o ar que você respira quando te faltar o ar. Eu vou ser a capacidade quando te faltar força. Quando te acabar o caminho, eu vou ser o teu caminho. Eu vou ser a luz para iluminar o teu caminho. Fica tranquilo, eu serei contigo. Aleluia. Quando Deus está falando com o Gideão, eu estou vendo Deus falando comigo, falando contigo, falando conosco todo dia. As nossas indiferenças, as nossas fraquezas, as nossas incapacidades, o nosso poder regressivo de enxergar as coisas, nós não conseguimos enxergar as coisas ao longe. O nosso poder de visão sempre está limitado por uma situação ou outra, ou por uma parede que nos separa da verdadeira glória de Deus, da revelação de Deus. Os problemas que estão rodeando a nós, talvez na nossa casa, família, ou em algum lugar que esteja afligindo a nossa alma, e quando nós chegamos diante de Deus, nós não conseguimos ver o Deus que é contigo. Aleluia. Nós não conseguimos enxergar o Deus que é contigo. A Bíblia diz que quando Deus começa a se revelar através do anjo, é uma ordem, uma ordenança. Vai nessa tua força, porque tu vai livrar a casa de Israel das mãos dos medianitas. Vai nessa tua força. Era um homem, era uma mulher, era só uma criança, agora era só um moço. Como Deus chama muitos. Isso quando Deus te chamou, quem sabe, não foi ontem que Deus te chamou. Já faz algum tempo que Deus te chamou, não faz? Isso mesmo, quando Deus te chamou, quem sabe você já era uma pessoa adulta, mas para Deus ainda
estivesse do teu lado para te apoiar, sustentar os teus artelhos, você não tinha força para caminhar e nem caminho tinha. Mas Deus, Ele foi contigo nessa hora para te dar vitória. Ele foi contigo nesse dia. Aquele dia de tortura, de sofrimento, de dor, lembra? Nós não conseguimos lembrar mais disso. Claro, porque hoje nós já estamos caminhando num caminho amplo e largo, ainda que nós estamos dizendo, eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou na dificuldade, isso, chegamos reclamando na casa de Deus de uma coisa e de outra, mas o Senhor abriu o caminho para você e para mim, e esse caminho está aberto para nós continuar caminhando em direção à nossa vitória. Glória a Deus, aleluia. Vai que eu sou contigo. Essa palavra era um incentivo, era um alimento. Vai que o Senhor é contigo. Não temas, continue, não desanime, não fique desanimado, não te desespere, vai, não, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo, e tu vai livrar todo o Israel. Tu não vai livrar a tua família, tu não vai livrar só os teus parentes, tu não vai livrar o teu vizinho, não, tu vai livrar a toda a casa de Israel, porque o Senhor, Ele será contigo. Quando eu oro, eu não vejo milagre só chegando na minha casa. Quando eu peço algo para Deus, isso não vem só para mim. Entende? É isso que Deus quer. A Bíblia diz então que agora Gideão foi convencido. Tá bom? Gideão foi convencido por Deus. Depois dele fazer, né, os testes, colocar Deus em prova. Isso não é pecado, colocar Deus em prova. Mas quando é uma prova por causa de incredulidade, por causa de dúvida, isso é pecado. Quando eu coloco a Deus em prova por causa de uma dúvida minha, isso aborrece a Deus. Isso aborrece a Deus quando você não confia em Deus. Quando você está no meio de um problema e você está dizendo, será que Deus vai resolver meu problema? Isso aborrece a Deus. Isso entristece o Espírito de Deus. Quando você chega na igreja, isso mesmo, na casa de Deus, dizendo que está adorando a Deus, glorificando a Deus, mas irmão, Deus sabe que eu estou na prova, Deus sabe que tu está na prova, Deus sabe que eu estou na prova, Deus sabe que nós estamos na peleja, e você está olhando de cima, Ele não está embaixo não, Ele está em cima, e de cima vê as coisas melhor, e Ele vê com onisciência, onipresença, onipotência, tudo Ele está ciente, mas Ele sabe que maior do que a tua prova é o Deus que é contigo para te dar vitória. glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que agora ele foi convencido. Ele disse, tudo bem, eu vou chamar todo Israel. E ele convocou todos os homens de guerra, soldados de Israel. 32 mil homens vieram. Todas as tribos, as 12 tribos de Israel, todos os homens das tribos que eram homens que tocavam em armas, que pegavam em armas, foram convocados. A convocação de Israel era solene, eles tinham que vir. Mas nem que fosse para dizer, tá bom, eu estou aqui, mas não quero ir para a batalha. Mas eles tinham que vir, um chamado desse, todos os homens. É que nem o alistamento nos dias de hoje, chamou, tem que ir. Mas nem que seja para chegar lá e ser dispensado. Se não for, vai ficar em débito com a justiça. E a Bíblia diz que compareceram 32 mil homens. E Deus olhou para todos eles como já estava olhando. Deus não estava olhando para os homens, o exército de Israel. Deus estava olhando para quem? Para Gideão. Deus estava olhando para Gideão. Não é? Nós temos tanta gente, tanto povo, não é? Existe tanta gente que diz que é crente, não tem? Existe tanta gente que diz, eu tenho coragem, igual a Pedro, Senhor, vou contigo até a morte. Aleluia. Não tem? Aleluia. Mas Deus está olhando para alguém. Deus está enxergando alguém. Que dentro desse alguém, Deus sabe que tem uma capacidade para que o Senhor venha ser glorificado fazendo aquilo que Deus manda e obedecendo a sua palavra. E quando Deus chama, Ele atende o chamado de Deus Todo-Poderoso. Deus está olhando para alguém. Não era para os 32 mil. Estava olhando para Gideão. Eu diria nesta noite isso mesmo, se Deus, na minha mentalidade, a minha pouca sabedoria, eu sei que não existe só a igreja de Deus de Amor aqui no bairro Balneário, existem várias igrejas. Deus não está olhando para todas as pessoas
Não para diante de luta, diversidade, problema, enfermidade, nada Glória a Deus. tem inflamado. Glória a Deus. A Bíblia diz que agora Deus começa a pegar Gideão. Deus quer mostrar para Gideão que Deus está olhando para ele e não para os 32 mil. Isso, Gideão, eu estou dizendo, sou contigo. Sou contigo. Hein? Quantas vezes Deus, segundo alguns teólogos, a palavra Deus contigo na Bíblia está expressa 365 vezes. Ou seja, é um Deus contigo para cada dia do ano. Uma coisa extraordinária. Então eu acordo já de manhã e o Senhor está dizendo, eu sou contigo. Aleluia. Aleluia. Eu saio de casa e Deus está dizendo isso mesmo, eu sou contigo, vai. Eu volto para casa e o Senhor está dizendo, tá vendo? Você está voltando? Porque eu sou contigo. Aleluia. Eu venho de descanso e o Senhor está dizendo que vai deitar e vai descansar. Por quê? Porque eu estou contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Toda hora é Deus manifestando essa palavra no coração daqueles que são tocados por Deus. 32 mil. E Deus olhando para Gideão. Não sei quantos que tem na tua casa, na tua família. Deus está olhando para você. Você está aqui, não está? Ei, teu bairro, quantos moradores estão lá? E Deus está olhando para ti. Glória a Deus. Deus está olhando para ti. Irmão, mas Deus olha para mim no meu sofrimento, na minha luta, na minha enfermidade, isso. Ele está contigo. Aleluia. Aleluia. Não é? A Bíblia diz que Gideão, ele questiona dizendo, puxa vida, se o Senhor realmente é comigo, por que não sobreveio tudo isso? E o Senhor só dizia, vai, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Ei, quantas pessoas têm chegado na igreja e têm dito, puxa vida, eu estou orando, estou pagando preço, estou pagando meu voto, isso, eu estou cumprindo a igreja, mas parece que eu não estou vendo nada acontece, e sai uma palavra da boca do pregador, dizendo, vai, continua assim, porque o Senhor, Ele é contigo. Nem da tua luta, da tua dor, isso mesmo, no teu quarto escuro, quando você está sozinho lá, não tem ninguém te assistindo, o Senhor está lá contigo. Aleluia. Pessoas se levantando contra você, falando mal de ti, querendo fechar as portas da tua cara. Isso mesmo, pessoas querendo te difamar, te apedrejar, te caluniar. Mas o Senhor está lá, te dando força e dizendo, continua. Não olha para as pedradas, não olha para o problema, não olha para a porta fechada, não olha para a tua enfermidade, porque eu vou continuar contigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 32 mil. Deus olhando, e Deus disse, não, é muita gente. Deus é um Deus que classifica, que separa. Entenda isso. Aleluia. Ei, todos os crentes não são iguais para Deus. Entenda isso. Entenda isso. Irmão, todo mundo aqui é crente. Não. Deus classifica crente. Existem crentes e crentes. Existem servos e servos. Isso, Deus classifica isso, é bíblico. E no céu existe essa classificação. Livro de Revelação, Apocalipse. Existe essa classificação. A Bíblia diz que 32 mil. E Deus disse, é muita gente. Deus disse, como? Vou para uma guerra. E vou contra os benjamitas. Como gafanhotos. Inumerados. O Senhor disse, não. São muitos. Estou vendo que aí embaixo não são todo mundo crente. Não é todo mundo que confia em mim. Aleluia. Mas eles vão se vangloriar e não dizer que eles vão pelejar e vão vencer com a força do braço deles, porque o Senhor ia dar vitória e eles iam dizer, foi nós que vencemos. O Senhor disse, não, é muita gente. Não é todo mundo crente, não. Diga para os tímidos, para os medrosos, sair da montanha de Gileade e retornar para casa. Os tímidos e medrosos. Eita glória!